Olá, boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido todos os domingos aqui no canal 49, às 7 horas da noite e repetido às terças, às 10 horas da noite. Bem-vindos. Eu sou o diácono João Sousa, de Hanford, fazendo o programa juntamente com o Dr. António Borba, de Terlock. Boa noite, António, como é que estás? Bem, obrigado. E tu, João? Como é que Estou bem, graças a Deus. Bem, caros amigos, a gente não sabe se tem 3 pessoas a ver o programa esta noite ou se já tem outra vez 10 como eu tinha de antes. Oxalá que este problema do canal 49 e o Dish Network já esteja resolvido e que vocês já possam ver a gente e sem problema nenhum, não é, António? Pois, isto é uma tristeza que eu estava a dizer há bocado, estas companhias grandes só querem dinheiro, fazem as coisas por causa do dinheiro, porque se eu entendo bem, este canal 49 não paga e, portanto, eles sem dúvida que talvez querem ter uma outra estação que lhes pague, não é? A questão foi que 3 em 3 anos o canal 49 tem que mandar uma carta ao Dish Network a dizer que quer continuar, que eles ponham o canal. Nem o Dish paga, nem o canal 49 paga. Não há dinheiro envolvido nisto. Olha, a carta chegou tarde lá, eles fecharam o botão e acabou-se. E agora não. E é tão fácil ir para trás e abrir aquilo de novo, mas não fizeram. A gente está a gravar este programa 2, 3 semanas antes, pois quando passar o programa pode já estar tudo normal e pode não, a gente não sabe. E esperemos que esteja normal. Eu sei que tu já tiveste muitos telefonemas, eu também já tive vários telefonemas de pessoas que me chamaram e até algumas que disseram que a única razão que tinham o Dish TV era por causa deste programa. Eles chamassem o Dish e dissessem isso, pois. Isso tinha muito valor. E alguns têm chamado o Dish e o Dish diz, a culpa é da Diocese. Mas as pessoas podem dizer, não, a culpa não é da Diocese. O que vocês precisavam, vocês já receberam. Porque eles disseram isso a alguém e essa pessoa disse, não, a Diocese não é que é o problema é vocês. E como é que tu sabes? E a pessoa disse, eu chamei o canal 49, eu sei. Só vocês também podem dizer, não, a culpa agora é de vocês. Vocês já têm os papéis que precisam para ligar a isto. Olha, mas se não, as pessoas podem ver na internet, podem ver na hora em que está a passar, no knxt.tv. E pôr em live streaming. Ou então, podem ir quando quiserem, dia ou noite, ou knxt.tv, e tocarem no YouTube, no botão lá no canal 49 que diz YouTube, escolherem o nosso programa e assim podem ver a qualquer hora do dia ou da noite. Pois, e eu sei que há pessoas, às vezes, que são mais idosas, e cá estou eu a dizer que já estou com 60 e tal anos. E quando fores velho, o que é que vais dizer? Você que já sou uma relíquia. Mas o que eu ia dizer é que nós todos temos filhos ou netos e a pedir a um filho ou pedir a um neto, olha, amanhã-me aí o computador para eu poder ver esse programa. E eles podem fazer isso facilmente. Olha, às vezes a avózinha diz, aquele programa faz tanta falta. Eu vou chamar o meu netinho, vou lá visitá-lo e vejo no computer dele. knxt.tv e pronto, e vem o programa, tal e qual como a gente está agora aqui a passar. Perfeitamente, exatamente. Ok? Pois. Muito bem, João. Então, hoje é o 6º domingo do tempo comum, não é? É? Estamos no dia 15 de fevereiro. Estamos a falar também no tempo das danças do Carnaval, não é? O Carnaval hoje está aí por toda a banda, as pessoas talvez estão a ver a RTP, a ver o Carnaval lá nas ilhas, sei lá, neste momento. Hoje é domingo do Carnaval, tem segunda, tem terça, quarta-feira que vem já é quarta-feira cinza, já não é dia de andar com as danças do Carnaval, não é? É dia de andar com as cinzas na testa, não é? Olha, eu fiquei impressionado, não sei se foi o ano passado, se foi há 2 anos, que o vice-presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, teve todo o dia com a cruz das cinzas na testa. Portanto, é sinal que ele é católico e não se envergonha de ser católico. Ela devia meter a cabeça no saco das cinzas. Tá bom? Tá bom. Ok, então hoje a primeira leitura é do livro do Levítico, não é? Capítulo 13. Queres lê-la? Com muito gosto.
Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na sua pele algum tumor, impingem ou mancha esbranquiçada, que possa transformar-se em chaga de lepra, devem levá-lo ao sacerdote Arão ou a algum dos sacerdotes seus filhos. O leproso com a doença declarada usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho, cobrirá o rosto até ao bigode e gritará: Impuro, impuro! Todo o tempo que lhe durar a lepra deve considerar-se impuro e, sendo impuro, deverá morar à parte fora do acampamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. António, isto parece ser duro, o que está a acontecer aqui. Porque será que eles eram tão rigorosos que não deixavam ninguém com lepra estar dentro do acampamento? Bem, eu refleti nisso e não sei se sei a razão exata porque é que eles faziam isso, mas, em primeiro lugar, eu acho que nós, para entendermos esta leitura, temos que nos lembrar que isto já aconteceu há muitos anos, portanto, não podemos ler esta leitura com o contexto de hoje em dia. Hoje em dia as coisas são muito diferentes. Hoje iam ao doutor. Hoje iam ao doutor. Naquele tempo, talvez iam ao feiticeiro, não sei se havia feiticeiro, mas iam ao curandeiro. Mas, em primeiro lugar, pois, naquele tempo, eles acreditavam que a doença que era o resultado do pecado. E, portanto, se uma pessoa estava doente porque tinha pecado. E imagino que a questão da lepra, pois então, quer dizer que o pecador tinha pecado muito. E, como tinha pecado, afastava-se das pessoas. Acho que talvez era uma das razões. Eu acho também, e não sei, talvez tu possas explicar melhor, se também, de alguma maneira, isto faz sentido porque a lepra era uma doença contagiosa. E se a pessoa que tem a lepra não se afastasse das outras, então quer dizer que toda a comunidade ficaria infectada pela lepra. Yeah. Nós sabemos que eu estive no seminário do Padre Damião da Praia, para mim é um grande herói. Para mim foi sempre um grande herói, o padre holandês que deixou a Holanda e foi para a colónia dos leprosos em Hawaii. E eles, nessa altura, mandavam, uma pessoa que tinha lepra, eles mandavam-nos para aquela colónia em Hawaii. A ilha de Molokai. Exatamente. Eu, a Maria e eu fomos lá visitar a colónia. Fomos lá. Estiveste em Molokai? Estive em Molokai, não sou em Molokai, e desci abaixo, ou nós descemos abaixo à colónia onde tinham os leprosos. E agora é como que é um museu vivo. É um museu, tem as cabanas, tem as casas, tem a igreja, tem fotografias do Padre Damião. Mas o que eu queria dizer com isto é que, mesmo ainda no fim do século XIX, eles pegavam nos leprosos e afastavam-nos da sociedade. E, portanto, acho que tinha a questão espiritual, que era, isto é o resultado do pecado, mas também tinha a questão prática, que temos que afastar esta gente da comunidade. Para não pegar os outros, isto era para a proteção do grupo. Pois. Eu penso que não é, eles quando dizem lepra, que se referem a todas as doenças da pele, porque se fosse a lepra, só a lepra, os que têm a lepra não ficarão melhores, porque aqui diz quando eles enquanto durar a lepra. Uhum. Mas é claro, às vezes há uma infecção da pele que dura dias e dias ou semanas e é visível e essa coisa toda, e então eles eram separados. Mas quando é um grupo assim e em tempos em que não há remédios, eles têm que se proteger muito. Não, a gente este ano teve o flu aí na América, não é? As gripes, que apegaram-se aí por toda a banda. As vacinas este ano não eram muito eficientes, não protegeram tanta gente. E tantos que tiveram doentes. E a gente acautelava-se, não estar ao pé de ninguém que tivesse a tossir, não cumprimentar pessoas que tenham acabado de tossir para a mão ou coisa assim. De maneira que todas as sociedades encontram maneiras de se protegerem. E esta, pois, tem uma outra dimensão. Tem a dimensão sanitária, sem dúvida nenhuma, a dimensão de proteger o grupo e também tem a dimensão espiritual, porque isto era um grupo que tinha uma grande fé e via tudo à luz de Deus, a procurar compreender
o valor espiritual das coisas do dia-a-dia. Pois, e os judeus tinham muitos costumes que acho que, para além de terem aquele sentido espiritual, tinham também o sentido prático, a questão de, por exemplo, lavar as mãos sempre antes de comer. Bem, isso tinha para eles, era um rito religioso, mas também faz muito sentido, porque se eles não lavassem as mãos, pegavam na comida e metiam os micróbios na boca e ficavam doentes, não é? Yeah. Portanto, acho que é muito interessante. Yeah. E hoje em dia ainda há muitas pessoas que não sabem como é que os micróbios se transmitem e têm certos descuidados ou faltas de cuidado. Eu às vezes vejo em grupos de pessoas a tossir para o ar. Well, tu e eu tivemos o mesmo trabalho, trabalhámos nas escolas, não é? E com cargos de responsabilidade. E a gente ensinava aos nossos professores, ensinávamos aos nossos alunos a maneira de nos resguardarmos e evitar que a gripe e as constipações e os piolhos se passassem de pessoas para pessoas. Há certas precauções que se podem tomar que depois têm um grande efeito em evitar que as pessoas fiquem doentes. Estes dão-nos um bom exemplo de que tomavam todas as precauções que sabiam para resolverem o seu problema. Por exemplo, a gente está à mesa a comer e a gente tosse assim para a mão. E depois logo a seguir pega o pão e dá ao outro. A gente já acabou de passar centenas de micróbios para a outra pessoa que quando comer o pão pode muito bem e não ficar doente. Ou então tossir em cima do café do outro. Ou até mesmo, nós por muitos anos, quando tossíamos, punhamos a mão na boca, mas agora eles dizem não se deve pôr a mão na boca, mas deve-se pôr assim a boca no cotovelo, que é para porque se nós tossimos na mão e depois vamos cumprimentar alguém, estamos a passar os micróbios. E agora faz-me lembrar uma história que é verdadeira, mas temos uma neta com 8 anos e ela tem um irmão com 13 anos e ela nunca gosta de estar doente. E o irmão estava doente e veio cá fora e foi ao quarto de banho e ela ficou zangada que ele tinha usado o quarto de banho dela. E a mãe disse, mas sabes que eu faço sempre o spray com Lysol? E eu lembro, isto é uma pequena de 8 anos. E ela disse, mãe, olha, eu olhei para a lata do Lysol e diz que o Lysol só é efetivo 99,9%. Porque ainda tem aquela pequena porcentagem que não pode ser efetiva. E espirrar, por exemplo. A gente quando espirra vai milhares, se não milhões de germs, não é como eles dizem, pelos ares. E depois aquilo onde cai, ou passa alguém naquela zona que foi espirrada e pronto, já leva. Outra vez passa por ali, depois esfrega os olhos, etc. Isto parece pouca coisa, mas isto tem importância grande. É possível evitar muitas doenças se a gente toma precauções. Eles, na altura, faziam o que sabiam. E nós hoje devíamos fazer mais porque a gente tem mais conhecimentos do que havia naquele tempo. Eles dizem que já está no tempo do intervalo, só mais uma coisa. Isto tem a dimensão espiritual, em que a gente às vezes anda-se a infectar uns aos outros com o pecado, a ajudar outros a pecar. Ou às vezes temos o pecado em nós e não tomamos o Lysol, uma boa confissão para limpar, andarmos de alma limpa, que é assim que Deus nos quer. Bem, caros amigos, olha, não sei como é que aconteceu, já vamos a meio do programa, já lá se foram 15 minutos. Nós vamos fazer um intervalo de 1 minuto, a gente volta. Até já. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and planned giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Hello, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Na primeira leitura, vimos os efeitos da lepra na comunidade do Antigo Testamento a atravessar o deserto em direção à Terra Prometida e as leis que foram dadas, etc. E agora, na segunda leitura, vamos ver que, ou seja, no Evangelho,
vamos ver que o problema da lepra continuou, ou continuava também nos tempos de Jesus Cristo. E continua até o dia de hoje, porque ainda hoje em dia existe a lepra em vários lugares do mundo. Eu sou o diácono João Sousa de Hanford, estou com o António Borba de Trloc aqui a fazer o programa desta semana. António, eu leio o Evangelho agora ou quer dizer alguma coisa antes? Não, eu acho que lês o Evangelho e depois nós conversamos. Ok. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: se quiseres, podes curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou para lhes servir de testemunho. Ele, porém, logo partiu, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera. E assim, Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e vinham ter com ele de toda a parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais lepra. Eu acho que, de alguma maneira, a leitura do Antigo Testamento ajuda-nos a compreender a magnitude, talvez, da atitude de Jesus ao fazer face ao leproso. Porque se nós formos ver, os judeus tinham aquela atitude do leproso, não se podia aproximar da comunidade, como nós já falámos na primeira leitura, e de repente este leproso, e eu gosto muito da atitude do leproso, gosto muito da atitude de Jesus, e nós podemos falar das duas, mas em primeiro lugar a atitude do leproso, que embora soubesse que não se devia aproximar da multidão, que não se devia aproximar de ninguém, teve tanta fé em Jesus que disse: eu não me importa saber se devo chegar ou não devo chegar, eu vou pedir a este homem, que eles dizem que é profeta, para me curar. Acho que é uma atitude bonita, não é? Sem dúvida, e não era só a vergonha ou quebraram a lei, é que ele sujeitava-se a levar pontapés e a levar murros, se viesse para junto das pessoas. E Jesus até fez o impensável, tocou nele. Jesus ficou impuro, de acordo com os ritos da lei. Uma vez que se toca num leproso, fica-se ritualmente impuro. E faz-me lembrar o Papa Francisco. Lembras-te de ver na televisão uma imagem em que ele abraçou e beijou um homem que estava cheio de tumores por toda a parte? Estava todo desfigurado. Lembro-me muito bem disso. Até arrepiou. Eu, quando vi aquilo, arrepiou e deu-me gosto de ver de que o Papa Francisco tinha tanto amor para com aquela pessoa, que é um filho de Deus como qualquer outro, que ignorou as aparências da pele, assim, repelentes e chocantes, mas dirigiu-se à pessoa. E também Jesus, foi uma atitude igual à de Jesus, que ao ver um leproso, cheio de medo, aflito, triste porque não pode fazer parte da sociedade, não pode ter esperança em nada, e veio dirigir-se a Jesus, ele não podia deixá-lo caminhar sem atender o pedido dele. E, como já disseste, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu às vezes lembro-me na igreja, quando o seu padre pede para rezar sobre alguém, nós estendemos a mão. Acho que é um sentido bonito, não é? Nós estamos a unirmos ao sacerdote e estamos também a pedir as bênçãos para aquela pessoa sobre quem nós estamos a rezar. Eu acho que esta atitude, eu sei que ias dizer qualquer coisa, mas esta atitude de Jesus, como tu disseste, de quebrar com a lei e ao mesmo tempo também se tornar impuro, mostra que ele, na verdade, veio renovar a lei, veio pegar no Antigo Testamento e dizer: bem, isso era o que devia ser nessa altura, mas agora eu que estou aqui, deve-se fazer assim. E depois, Jesus disse a ele que fosse lá apresentar-se aos sacerdotes e dar-lhe pela cura o que Moisés mandou que desse lá na igreja, mas mandou que ele se calasse. Porquê que Jesus achava que isto era um segredo?
Eu não sei, não sei, mas já ouvi alguns dizer, ou pessoas, os peritos, dizerem que uma das razões que Jesus não queria é porque, bem, Jesus sabia que era o Messias e eles já estavam queriam que ele fosse rei, não era? E quanto mais pessoas dissessem que ele que era rei, mais ele ia incentivar e mais incendiar esta multidão, e não sei se ele nessa altura queria isso ou não. Não sei se isso foi a razão, deve haver outras, mas acho que de alguma maneira também pode ser isso. Mas acho também que, embora Jesus lhe pedisse isso, o homem não se calou. Portanto, ele tinha tido uma experiência tão forte que me disse, embora ele me tenha pedido para eu me calar, eu não posso calar. E fez-me pensar nas nossas atitudes. Quando nós temos um encontro forte com Jesus, será que nós nos fechamos e guardamos isso para nós? Ou nós, como este leproso, dizemos, bem, eu não me posso calar, eu tenho que anunciar esta boa nova às outras pessoas. Yeah. Também, em relação a Jesus pedir que ele guardasse aquilo em silêncio, eu penso que Jesus talvez se lembrou o que é que aconteceu em Nazaré quando ele foi à sinagoga e leu aquela passagem do profeta Isaías e disse a eles, hoje cumpri-se esta passagem do profeta Isaías, querendo dizer, eu é que sou o Messias anunciado nesta passagem. E eles quiseram deitá-lo da rocha abaixo, em Nazaré. Em vez de o aceitar, rejeitaram e até queriam matá-lo naquele dia. De maneira que a primeira experiência que Jesus teve de desvendar ao povo quem ele era, acabou mal. Acabou muito mal. E a outra razão, como tu disseste, as pessoas não iam vê-lo como Messias e compreender ou aceitar a sua missão. Imediatamente iam tratá-lo como um milagreiro, como alguém que faz coisas espetaculares, e isso retirava da missão que Jesus pretendia fazer. Tanto é que ele, quando foi e começou a dizer a toda a gente, aqui diz que Jesus já não podia andar na cidade, ficou lá fora. E eles não queriam fazer mal, mas é claro, muitos já estavam a pensar, olha, este é que seria um bom chefe para libertar a gente dos romanos. E isso ia dar problemas e não era a missão de Jesus. Penso que são talvez essas as duas razões, e há de haver mais algumas, pelas quais Jesus manda que ele se calasse. Porque é um pedido estranho, mas também acontece várias vezes em São Marcos. Pois. Diz que São Marcos é o Evangelho dos segredos. Porque Jesus, quando faz uma cura, diz sempre às pessoas, mas não digas nada a ninguém. Não digas nada a ninguém. Marcos tem lá o seu plano. Nós estudamos o Evangelho de Marcos agora em Hanford, nos últimos 3, 4 meses, e vimos que o Evangelho de Marcos é dar a saber quem é a pessoa de Jesus. E o primeiro que o anunciou foi um demónio. O segundo que o anunciou como Messias foi São Pedro. E o terceiro que o anunciou como o Filho de Deus foi o centurião na cruz, quando disse, este homem era, na verdade, o Filho de Deus. Esses 3 entes acertaram, sabiam quem ele era. Estes, quando anunciavam estas coisas, davam uma imagem errada de quem era a pessoa de Jesus, e por isso ele preferia que eles vissem as obras dele, mas que não fossem atrás destas coisas espetaculares, penso eu. Há um outro aspecto também aqui que talvez nós possamos tirar, e é o aspecto de excluir as pessoas em nome de Deus. Porque tinha a lei do Antigo Testamento, bem, estavam a ser excluídos, embora, como nós vimos, tinha várias razões que eram boas razões, mas também era em nome de Deus. O leproso estava a ser excluído porque também tudo em nome de Deus. E acho que talvez é uma lição também que nós temos a tirar desta leitura, é o que é que nós, ou quem é que nós excluímos hoje em dia em nome de Deus? Vem vários grupos à mente, mas o primeiro que me vem à mente é estes terroristas que, em nome de Deus, querem excluir outros da sociedade. Os cristãos do Médio Oriente têm sido arrumados, deportados. A mesma coisa tem acontecido na Nigéria, com aquele grupo Boko Haram ou qualquer coisa parecida, e assim por diante. Mas hoje em dia também na nossa sociedade há muita gente que vão à igreja todos os dias e se consideram santos, que olham para outros
Por exemplo, para os gays, por aqueles que não são casados na igreja, por uma mulher que tenha ficado grávida e não é casada. Há tantos grupos hoje em dia, os homeless, os sem-abrigo, são vítimas fáceis de gente às vezes ridicularizar ou coisa assim. Eu quando passo por um homeless, quando vou a guiar e vejo alguém homeless, eu rezo naquele momento por aquela pessoa. Sabe Deus a razão porque aquela pessoa está ali. E ela pode precisar da oração de alguém. E por isso, às vezes, a única coisa que a gente pode fazer quando vai a guiar no carro, a passar, é rezar por eles. E eu faço sempre isso. E deves ter mais outras pessoas. Pois, tenho, e até infelizmente, eu acho que às vezes mesmo grupos de imigrantes. Isto às vezes dá-se em igrejas, em que é uma igreja que foi construída por um grupo, às vezes de imigrantes, e querem excluir outros imigrantes para não virem a esta igreja, não é? Porque é a nossa igreja. Eu tive a experiência de ser excluído de uma igreja, de ser mandado fora quando nós estávamos a rezar. Se vocês falam-se embora porque... Eu estava lá. Eu sei. Mas só mais um ponto, isso é que estamos a chegar... Mas eu não é que mandei vocês para fora. Não, tu não é que mandaste a gente para fora. A gente estava a rezar o terço e alguém entrou e disse, olha, vocês têm que sair. Saiam daqui que os americanos é que vão entrar agora. Imagina que já foi há 40 e tal anos e nós ainda nos lembramos disso. Muito bem. Mas só mais uma nota muito pequenina. Já só falta um minuto. Exatamente, é a questão às vezes de também quem é que nós excluímos na nossa casa. Às vezes são pequenas coisas, a gente às vezes pensa nas coisas grandes, mas excluímos uma pessoa porque ele não gosta disto, ou não quer disto, ou fez isto para nos magoar. Portanto, acho que temos muito que pensar nesse sentido. Afinal, todos nós temos alguma coisa da lepra, não é? Todos nós somos leprosos em certas coisas. Temos coisas que às vezes nem sequer damos por isso. E por isso a sociedade é que às vezes abre-nos os olhos e ajuda-nos a ver. Bem, caros amigos, acabou-se o tempo. Nós vemos hoje nas duas leituras o problema da lepra naquele tempo, mas também consideremos o problema do pecado hoje em dia. Que o pecado não seja uma coisa permanente na nossa alma, que esteja a minar, a tirar-nos a paz e a afastar-nos de Deus. Uma boa confissão limpa toda a lepra do pecado e restitui-nos à graça. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.